que é o amor? Qual é a sua natureza? Afinal, o amor é algo que a gente quer que falta em nós mesmos? Ou o amor é algo completo em si? Diferentes literários, políticos, filósofos ao longo da história vão tentar definir o que é o amor. Eu sou professor de vocês de filosofia nesse ano e nós iremos trabalhar o amor conforme o nosso querido Platão. Por isso, na aula de hoje, nós trazemos o conceito de eros conforme as obras platônicas, e não apenas eros, mas outros termos complementares. Para aqueles que não sabem, Eros na Grécia Antiga é tido como uma divindade responsável justamente pela paixão, pelo amor que existem entre as pessoas. A gente costuma conhecer ele popularmente como o Cupido. Há quem diga que existem outras divindades gregas associadas ao amor, e sim, realmente é. Mas, nesse caso, o termo Eros vai ser aquele que será popularizado entre os filósofos e os gregos antigos por ser literalmente um sinônimo do amor e não uma função de um deus. Então, para que a gente entenda um pouco melhor, o nosso querido Platão ele vai nos trazer ao menos 3 termos diferentes. Um deles é a filia, em que ele trabalha na obra Lises, que diz respeito à amizade, aquela relação entre duas pessoas que se dão bem como algo racional, uma identificação entre elas. A gente vai ter também o Eros propriamente dito, que o Platão vai trazer com mais frequência e com, obviamente, muitos mais detalhes no livro O Banquete, em que ele entende o amor como uma paixão, como algo romântico, erótico, como algo que, enfim, atrai um ao outro. E por fim, o ágape, como uma espécie de afeição particular que um grupo terá, que se terá, né, a um grupo ou a uma entidade, uma divindade, como um deus. Perdão, me enrolei aqui. Bem, mas já que a gente está falando em termos de amor, e agora eu acabei de mencionar a obra O Banquete, eu gostaria que a gente entendesse um pouco como o conceito de amor vai ser entendido no livro O Banquete. Ali a gente tem um encontro filosófico que tem como um objetivo discutir e expor diferentes discursos de louvor ou de adoração, de elogio ao amor, ao deus Eros. Então, na verdade, um conjunto de políticos, de literários e filósofos, eles se reúnem na casa de Ágaton para que eles discutam sobre o amor, justamente após o mesmo ter vencido um concurso de tragédias e, enfim, numa noite anterior em que eles comemoram com muita festa e bebedeira, eles decidem se encontrar na noite seguinte. E nesse dia seguinte, os caras já estão meio cansados, já não estão mais naquele pique de vamos beber, e eles decidem manter uma noite relativamente sóbria. E para isso, eles têm que ter alguma coisa que ocupe a noite, senão a bebida. Qual é a solução? Discutir sobre amor. Afinal, eu imagino que, de diferentes formas, vocês quando se reúnem com os amigos e amigas de vocês, provavelmente já devem ter discutido pessoas que vocês acham atraentes, devem ter discutido ações que vocês gostam ou não gostam em certas pessoas, o que poderiam fazer para ficar junto com alguém. Eventualmente isso acontece, se não com todos os amigos, ao menos com algum ou alguma, especificamente em certo momento. E esse conjunto de pessoas muito plurais vai nos trazer definições um tanto diferentes sobre o amor. E é por isso que eu gostaria de começar justamente explicando na ordem que esses caras falaram nesse encontro, nesse banquete. Então, dentre estes diferentes homens, temos Fedro. Ele vai nos dizer que o Eros ele vai incentivar os homens a fazer as coisas com dignidade, que as pessoas fazem as coisas por amor, elas fazem pelo outro, e que por isso
amor, o Eros, ele nos leva, inclusive, como amantes, a aceitar morrer um pelo outro, porque há uma coisa digna de estar disposto pelo outro, de fazer algo que parece impossível, se deslocar de uma ponta a outra da cidade apenas pela pessoa, de ir num horário para ver o seu amado apenas por uma questão de 5 a 10 minutos num intervalo de alguma coisa. Essa questão, é essa forma que ele vai entender o amor. Agora, essa definição, ela não é tão generalizada. Alguns outros filósofos vão entender de uma forma distinta o amor. O Pausanias, por exemplo, ele vai definir que existe duas espécies de eros, ou melhor, de amor. Existe um eros celeste, que vai levar aquela questão de amor pela beleza do caráter, do espírito. Mas também há um eros vulgar, que vai levar os homens a amar mais o corpo do que o espírito. E dessa forma, o amor ele vai acabar produzindo um bem diferente dele mesmo. Isto é, a gente ama pela outra pessoa, certo? E não por si, por amar, pelo ato de amar. Agora, uma outra definição é aquela trazida pelo Erixímaco. Esse cara era um médico, e ele vai entender a questão de opostos na vida, de contrários. Por exemplo, ele, como um médico, vai nos dizer que o corpo doente ele procura, por exemplo, a saúde. E da mesma forma, ele vai entender o amor. Para ele, o amor ele vai sim influenciar no corpo muito além da alma. E ele vai procurar justamente o equilíbrio entre as necessidades físicas e também as necessidades espirituais. Afinal, aquilo que nos falta é justamente o equilíbrio. E é essa a função do amor. Agora, uma outra definição vai ser aquela trazida por Aristófanes. Ele vai nos falar que amar é buscar aquela metade perdida. Ele vai nos dizer que inicialmente não existiam apenas 2 gêneros, mas sim 3 gêneros: o masculino, o feminino e ainda um masculino feminino. E a gente tem tendência a se atrair pelo sexo oposto justamente por aquilo que falta, uma vez que não há mais o masculino feminino. Então a gente quer o que nós não temos. E não estou falando apenas em termos de corpo, estou falando em um complemento da masculinidade com a feminilidade. Bem, é assim que o Aristófanes vai entender a situação. Agora, o dono da casa, Ágaton, ele vai tentar definir um pouco mais sobre a natureza do Eros, especialmente do deus Eros, né? E ele vai entender o Eros como o pai das virtudes, da justiça, da temperança, enfim, e que ele torna, na verdade, tudo melhor através do amor da beleza. Então, a beleza, ou melhor, a beleza não, o amor é a base dessas virtudes que fazem parte do ser humano. Agora, o Ágaton, por sua vez, ele também vai ter alguém que o vá responder. Em ordem, esses homens vão se sucedendo uns aos outros, um depois do outro fala como entende o amor. E nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Sócrates, que está presente em uma série de obras do Platão. Sempre lembrando que Sócrates não deixou registros escritos. Então, a gente tem algumas poucas definições e explicações da sua vida em alguns filósofos como Xenofontes, mas principalmente no que Platão deixou de relatos sobre ele. E aí o Sócrates, ele vai nos contar uma versão um pouco diferente sobre o amor. O amor é algo para ele que é desejado justamente por faltar e não se ter. A gente não ter o amor. Vejam bem, aquele que contempla as coisas belas do amor, ostenta, aproveita o belo. O amor, então, ele fica entre o belo
e também fica entre o feio. Ele traz uma versão, sim, de certo ponto de equilíbrio, nos traz. Mas o que o Sócrates inova nessa conversa aqui é ao dizer que o amor é um bem em si. A gente procura o amor e não através do amor outra pessoa. Vejam que diferente. Agora, o Sócrates depois que vai lá, conversa, fala tudo o que ele quer falar, parece que a conversa está acabando, até que chega um cara que estava na noite anterior desse concurso que eles todos estavam festejando e se embebedaram, que é o Alcibiades, que o cara estava comemorando até o dia seguinte. O cara foi longe na festança. E ele chega já meio bêbado, assim, meio apaixonadão pelo Sócrates, na época, e ele vai começar a falar, ouvindo já o que o Sócrates tinha dito, que ele vai realizar uma trajetória que o Sócrates fez para que ele fosse um homem virtuoso, descrevendo que o Sócrates passou por diferentes graus que, enfim, que o amor ele tem que percorrer para atingir, então, um autodomínio. Em outras palavras, o amor está associado ao autodomínio, e o autodomínio é o que é belo em si. Sempre lembrem que existe uma associação entre o belo e o eros, especialmente para filósofos como o Sócrates. Então, o belo é algo a se atingir, é algo virtuoso, é algo que a gente procura. Tá? Então, a grande questão aqui é que o Alcibiades vai nos dizer que tem graus a se percorrer para atingir esse autodomínio que, por sua vez, é o belo e que, por sua vez, é o amor. Certo? Então, vejam bem, o nosso querido Platão, que é esse homem que escreve a República e o Banquete, a República não tem nada a ver, eu apenas citei aleatoriamente porque eu confundi as obras na hora de falar, ele vai também trazer a sua definição, até certo ponto em concordância e em consonância com o Sócrates. Para ele, na verdade, o amor é o desejo daquilo que não se possui. Ele implica, sim, a falta, nesse desejo do que não se possui, a falta do bem, da sabedoria, da felicidade, do absoluto, de Deus. Por isso é que quando a gente ama, a gente consegue o bem, a sabedoria, a felicidade, o absoluto, Deus. Então, para ele, é importante lembrar, porém, que o amor não é o belo, que o amor tampouco é o bom. O amor também não é divino, mas o amor também não é mortal. Porque o Eros, ele, apesar de estar vinculado com uma divindade, ele tem necessidades humanas. Afinal, essa questão da paixão é um sentimento humano, certo? Bem, então é sempre bom lembrar que o Eros vai ser associado ao Platão com uma sede, com uma vontade de possuir beleza, de possuir bondade. Ele é um ser intermediário, que não é divino, mas não é humano. E por isso o amor também está nesse meio do caminho. Bem, mas já que estamos falando nessas múltiplas definições de Eros, que são discutidas ao longo da obra O Banquete, é importante que a gente pense em diferentes estágios relacionados ao desejo pelo outro. E assim, gente, o primeiro estágio seria aquele amor físico, de possuir um corpo belo, de gerar beleza, de reproduzir, de ter relações carnais com outra pessoa. Agora, existe um segundo estágio, que é aquele amor espiritual, em que as pessoas são amantes de almas, amantes de justiça, de leis, de conhecimento, em que há uma certa afinidade entre elas, além da questão corporal. E não apenas entre elas, mas como vocês viram pelo conhecimento, pelas leis, enfim. E existe um terceiro estágio. Este terceiro estágio é o amor pelo absoluto, pelo intelecto profundo, pela realidade verdadeira, pelo bem, pela verdade. Esse é o amor, é o desejo, na verdade, mais profundo que
se pode alcançar. Então, isso ultrapassa o físico, isso ultrapassa o contato de almas e atinge algo maior. Atinge a compreensão da realidade. E por isso, apesar do amor, ele significar e se relacionar com a procura do bem, com a procura da sabedoria, com a procura da felicidade. É isso que eu estava querendo dizer antes, quando Platão nos diz, né, sobre o que é o amor. O amor absoluto é justamente esse. Não é o físico, não é o espiritual. É um amor maior, que procura entender as coisas como elas realmente são. A verdade, o bem, o belo. Certo? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa aula. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar. Sor, eu estou com um problema com a pessoa que eu gosto, que eu estou apaixonado, ela não me ama. Pode me dar uma dica? Não. Mas posso te dar uma dica sobre o que o Platão talvez faria sobre isso. Ou Sócrates. É uma boa, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar nesse sentido. Então, até a próxima, gente, e a gente se vê nas próximas aulas.